Eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre essa jornada com Deus. E eu quero continuar as lições que nós aprendemos no livro do Êxodo. Nós começamos já falando 2 lições maravilhosas aos irmãos. A primeira delas é que o povo de Deus cresce na dor. E a segunda é que quando Deus faz promessa, Deus cumpre. E agora eu quero compartilhar com os irmãos uma lição muito importante que nós aprendemos no livro do Êxodo, que é a lição de que nós devemos honrar a Deus, pois quem honra a Deus também é honrado de Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Êxodo, capítulo de número 1, o versículo de número 15 até o versículo de número 17. E esse texto vai falar a respeito das parteiras, chamadas de parteiras de Faraó, ou no próprio texto fala que são as parteiras dos judeus. E estas parteiras, elas foram colocadas por Faraó para, quando os meninos hebreus fossem nascendo, provocar as mortes dos meninos. E ao invés de fazerem isso honrando o Faraó, essas mulheres resolveram tomar uma posição e honrar a Deus. E aqui nós temos a consequência de se honrar a Deus. Quando nós honramos Deus, Deus também nos honra. Olha o que diz Êxodo 1, 15, 16 e 17. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho homem, mata-o, mas se for filha mulher, então deixa viva. As parteiras, porém, olha o texto, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. O nome de uma é Sifrá. Sifrá é um nome hebraico que significa beleza, ou aquela que melhora o ambiente ao seu redor. Quando nós tememos a Deus, quando somos tementes a Deus, reverentes a Deus, e também quando nós honramos Deus, Deus nos dá o poder de melhorar os ambientes em que nós estamos. Quem melhora os ambientes é quem teme a Deus. Melhora a casa, melhora o casamento, melhora o ministério, melhora a igreja. Sifrá é uma mulher que teme a Deus e Deus a faz produzir um fruto maravilhoso, que é esse melhoramento, esse aformoseamento, não só da sua família ou da sua casa, mas também de toda a família dos hebreus. Sifrá é aquela que embeleza. Agora a outra se chama Puá. Puá também é um nome hebraico que quer dizer aquela que suplica, aquela que clama, aquela que pede a Deus. Quando nós honramos ao Senhor, Deus nos dá o poder, Deus nos dá vigor, Deus nos dá força para clamarmos a Ele. É muito interessante que essa mulher, ela vai temer a Deus,
e ela vai honrar a Deus. E aí, diante do seu temor e da sua honra a Deus, é natural que ela vai ficar também receosa quanto o que pode fazer contra ela o faraó, o exército do faraó e todos os egípcios. Então, naquela angústia, ela clama a Deus, mas Deus, Ele olha para os nossos clamores, Deus, Ele olha para o nosso temor, e Deus olha para quando honramos a Ele, e Deus nos ouve, e Deus nos honra, e Deus nos socorre. Ambas estas mulheres protegeram o nascimento dos meninos hebreus, e possibilitaram o nascimento de Moisés. Moisés só pôde nascer porque elas resolveram entre honrar o rei e honrar a Deus, honrar a Deus. Aleluia. Entre temer o rei e temer a Deus, temer a Deus. Antes invocar a proteção do rei, invocar a proteção de Deus, invocar a proteção de Deus. E aí então, porque elas honraram a Deus, Deus também as honrou. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 1:21. Olha o texto que fala que estas mulheres temeram a Deus. Êxodo 1:21. E aconteceu que, quando as parteiras, ou como as parteiras, temeram a Deus, Deus estabeleceu-lhes casa. O texto é muito interessante, porque Deus estabeleceu para elas casa. Elas desobedeceram o faraó, elas não honraram o faraó, não temeram o faraó, não invocaram o faraó, mas elas obedeceram a Deus, honraram a Deus, temeram a Deus, invocaram a Deus. E aí então elas agiram aqui na contrariedade da ética, na contrariedade do curso natural do mundo, na contrariedade da expectativa dos homens. Elas agiram seguindo a vontade de Deus. E Deus, como resultado disso, para entregar para nós uma mensagem, permitiu que elas tivessem casas estabelecidas. Quando fala aqui em Êxodo 1:21 que Deus permitiu que elas tivessem casas estabelecidas, aqui está falando pelo menos de 3 assuntos. O primeiro assunto é casas estabelecidas, quer dizer, Deus deu para elas casa mesmo, prosperidade. Quando nós honramos a Deus, quando nós invocamos a Deus, quando somos tementes a Deus e quando obedecemos a Deus, Deus prospera os nossos caminhos. Eu quero dizer para você que há prosperidade de Deus para você. O Senhor Jesus, ele veio para os pobres, mas não para que esses pobres prestassem culto à pobreza. Jesus veio para os pobres, para atender os pobres em suas necessidades e arrancá-los de sua pobreza. O apóstolo São Paulo diz: Deus em Cristo se fez pobre para que por Cristo Deus pudesse nos enriquecer. Nós fomos enriquecidos por Deus. Deus tem a bênção da prosperidade para você. Deus tem a bênção, aleluia, da fartura para você. Deus tem a bênção do socorro para você. Deus tem a bênção da provisão para você. Honra a Deus e Deus vai te honrar, te estabelecendo casas no sentido de te estabelecer prosperidade. Aleluia, glória a Deus. Deus estabelece prosperidade. Quando o Eduardo nasceu, eu já acredito que já contei isso para os irmãos. O Eduardo, nós tínhamos feito lá os ultrassons, e os ultrassons saíam que era menina. E aí nós escolhemos o nome, Sofia Daniele. E a Mônica foi lá, tal, pré-natal, não sei o quê. E a gente comprou as coisas e formou lá o enxoval dele. E muitos irmãos me ajudaram, doaram coisas, tal. E nós conseguimos montar lá o enxoval. No dia que ele foi nascer, dia 20 de dezembro de 2005, o que aconteceu? Nós fomos para a maternidade em Osasco e de repente a Mônica entrou para a sala lá de cirurgia, o menino nasce, só a criança nasce, aí a obstetra vem e me chama na porta e diz: pai, dá uma olhada na criança.
E eu achei, né, eu estava tomado pelo ambiente ali, pelo momento que ele tinha vindo com algum tipo de deficiência. Falei, ele veio portando alguma deficiência. E aí fui procurar. E eu estava enrolando um pouco. Aí a médica foi e disse assim, ô pai, dá uma olhada no meio das pernas da criança, por favor, sendo bem direto com o senhor. Aí eu peguei e olhei no meio das pernas do menino e fiquei assustado com aquilo ali que eu vi. E eu falei assim, o que está acontecendo, doutora? Aí ela falou assim, tem os ultrassons aqui, nós estávamos esperando uma menina, mas veio um menino, tá certo? O ultrassom errou, e nós não trocamos não, nós mostramos ele com cordão umbilical ainda para sua esposa, para mostrar que estava nela mesmo, aquela criança ali. E aí eu disse, oh, que maravilha. Por um lado foi uma bênção, por outro lado foi terrível. Por quê? Porque por outro lado, nós não tínhamos condições de comprar um pagãozinho, sabe? Para sair da maternidade. E naquela hora Deus colocou no meu coração, vai atrás. E eu desci atrás, ali em Osasco. Quando eu cheguei lá no caminho, tinha havido um dinheiro, né? E aí eu passei no banco, aliás, eu tive aquele impulso de passar no banco. Passamos no banco e veio lá um dinheiro. Eu nem quis saber de quem que era, quem não era. Estava na conta, eu saquei o dinheiro, nós compramos as coisas e depois nós ficamos sabendo, né? Que era uma amiga da Mônica que mora lá na Europa, que tinha doado para ela, mas naquele momento houve uma provisão tremenda de Deus. Eu quero dizer para você que quando você é fiel, Deus provê o necessário para você. Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua causa. Aleluia. Deus proveu casas para elas. Agora, esse texto também quer dizer que Deus não só proveu casa, no sentido de dar prosperidade, Deus também garantiu o futuro. Muitos comentadores vão dizer que o faraó, como forma de pagamento para elas, deu uma fazenda para elas e garantiu para elas o futuro delas. O faraó foi enganado, foi desonrado, mas como elas estavam honrando a Deus, temendo a Deus, clamando a Deus e sendo fiéis a Deus, Deus usou o faraó e elas tiveram o futuro delas garantido. Ganhar casa aqui quer dizer o seguinte, o futuro foi garantido. Elas tiveram previdência, elas tiveram o futuro garantido. Quando nós somos fiéis, Deus garante o nosso futuro. Deus garante, aleluia, a nossa vida. O meu pai, ele estava servindo a Deus e se recuperando num processo de libertação do alcoolismo, e ele foi para uma casa de recuperação. Chegou lá na casa de recuperação, ele estava lá no culto um dia, e de repente Deus levantou uma profeta lá no culto, e aquela profeta apontou o dedo para ele e disse assim, seu Adriano, seu Expedito, Deus me dá autoridade para dizer que hoje ele abre uma porta para você, e essa porta nunca mais vai se fechar, só vai se fechar o dia que você morrer. E aí ele então recebe aquela palavra, ele estava na casa de recuperação, se recuperando do alcoolismo. E de repente surgiu a necessidade de pão lá no ambiente. E no meio de um monte de gente para buscar os pães, como meu pai tinha sido padeiro muitos anos, podia conhecer algum dono de padaria, colocaram ele mais um outro rapaz para sair nas portas das padarias pedindo pãozinho para casa de recuperação. E meu pai saiu lá e foi numa padaria, lá perto da onde eu moro hoje, e quando ele chegou lá, ele bateu lá, o rapaz recebeu ele, e o que aconteceu? Esse rapaz falou com meu pai, disse, olha, o senhor era padeiro? Rapaz, estou precisando de um padeiro aqui. Aí meu pai disse assim, eu sou padeiro, se você quiser me dar uma chance aí. Mas você não está lá na casa de recuperação? Sim, eu já estou num tempo bom lá, tanto que eles me liberam já para fazer as coisas, não sei o quê. Se você quiser, eu entro aí para fazer o pão. Meu pai encheu a vitrine do moço, o moço ficou apaixonado pelo que meu pai fez lá, contratou meu pai daquele contrato aposentou, morreu com 82 anos, aposentado, a partir daquela padaria. Uma porta que Deus abre, que Ele diz nunca mais vai fechar, nunca mais fecha. Quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Deus nos honra. Deus vai abrir uma porta para você, acredite nisso. Aleluia. Deus vai cuidar do seu futuro, acredite nisso. Vale a pena honrar a Deus, porque quando honramos a Deus, Deus nos honra. O texto diz, estabeleceu-lhes casas.
quer dizer, deu a elas a prosperidade, garantiu o futuro e garantiu a descendência. Os irmãos sabem muito bem que mulheres, durante um tempo da Bíblia, mulheres, não por força da Bíblia, por força da cultura, não herdavam, mas quando elas tinham descendência, elas tanto tinham o nome delas continuado na descendência, quanto a própria propriedade. Deus deu para estas duas mulheres casa, Deus deu descendência, Deus deu filhos. A palavra de Deus, ela diz que ao homem honrado, Deus vai lhe dar esse privilégio, ver os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Eu quero ministrar essa bênção sobre você. Levante a sua mão, eu quero ministrar essa bênção. Deus permitirá que você veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, em nome de Jesus. Honra a Deus. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, abra aí por favor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, diz assim: aos que me honram, diz o Senhor, honrarei, e aos que me desprezam serão desprezados. Aos que me honram, eu honrarei. Você está honrando a Deus? Você está obedecendo a Deus? Você está servindo a Deus? Você não está barganhando e negociando com ninguém os seus valores? Se você está honrando a Deus, acredite, Deus vai honrar você. Na hora certa, no momento certo, Deus vai honrar você. E é interessante, irmãos, que essa teologia de Sifrá e Puá, essa teologia, essa doutrina, esse ensino, vai atravessar todo o Antigo Testamento e vai chegar no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos os apóstolos, e parece que os apóstolos se abeberaram das doutrinas de Puá e Sifrá. Eles aprenderam com estas mulheres e eles vão repetir o que elas disseram. Aonde? Em Atos 4:29, abra aí. Atos 4:29 vai falar uma coisa muito interessante, um termo que Pedro vai usar, e esse termo ele aprendeu com Puá e Sifrá. No Novo Testamento, Pedro repete essa mesma fala e essa mesma conduta, agora diante da proibição do sinédrio, que não poderiam pregar Jesus. Pedro diz: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. Importa antes agradar a Deus do que agradar os homens. Importa antes servir a Deus do que servir aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Puá e Sifrá tinham a ordem de Faraó, mas elas agiram, aleluia, de forma contrária à ordem de Faraó, para obedecer a Deus, para temer a Deus, para clamar a Deus e para proteger os inocentes. E aqui Pedro e os apóstolos recebem do Estado, do Sinédrio, essa determinação para parar de pregar Jesus. Mas eles, na contramão do que o Estado determina, o que eles fizeram? Eles obedeceram a Deus, eles temeram a Deus, e eles disseram: importa mais, importa mais, e importa mais obedecer a Deus do que aos homens, reverenciar a Deus do que aos homens. Quem honra a Deus é honrado por Deus. Tem hora na vida da gente que a gente entra nesse conflito, que é você obedecer às autoridades e obedecer a Deus. Ao longo da história da igreja, a igreja se deparou muitas vezes com isso, e graças a Deus, que os valentes de Deus sempre fizeram essa escolha. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos reis. Importa agradar a Deus do que agradar os homens. Servir a Deus do que servir aos homens. Importa viver para Deus do que viver para os homens. É claro que a gente fica fugindo dos confrontos e dos conflitos. Eu particularmente aconselho sempre a fuga dos confrontos e a fuga dos conflitos. Mas tem uma hora que o confronto chega. Tem uma hora que o conflito chega. E na hora que o confronto chega e que o conflito chega, você não pode titubear. Você não poderá cochear em dois pensamentos. Você não poderá cogitar a possibilidade de desonrar a Deus para honrar os homens. Não! Você terá que fazer o que é certo. Você terá que honrar a Deus. Honrar a Deus. E se você honrar a Deus, Deus vai honrar você.
Se você puder um dia, leia uma obra chamada O Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. O Dietrich Bonhoeffer escreve essa obra chamado O Discipulado. E nesta obra ele fala de um conflito pessoal que ele enfrentou na Alemanha nazista, quando Hitler, junto com toda a sua estrutura nazista, disse que era para matar os judeus, perseguir os judeus, prender os judeus, alijar os judeus, tirar todo o patrimônio dos judeus, lançar os judeus nos campos de concentrações, colocar os judeus para estarem ali em trabalhos forçados, criar câmaras de gás para assassinatos e genocídios ali, matando um monte de judeus, criar covas coletivas para enterrar os judeus. Quando Dietrich Bonhoeffer se viu naquela situação, ele era o chefe do departamento de documentos, tipo o chefe da emissão de RGs. E naquele momento ele tinha a ordem de Hitler e ele tinha a ordem de Deus. Você está aqui para dar vida, você está aqui para dar oportunidade, você está aqui para proteger o inocente, você está aqui para guardar os homens e não para cumprir a ordem de Hitler. E naquele conflito dele, ele diz: eu tive que decidir como Poá e Cifrá. Eu tive que decidir em honrar a Deus do que aos homens, em servir a Deus do que os homens. E sabe o que o Dietrich Bonhoeffer fez? Ele foi lá, ele tinha a liberdade, ele tinha acesso, né? E qual o acesso dele? Ele conseguia fazer documentos. Então ele começou a emitir documentos falsos para os judeus. Começou a emitir documentos falsos, muitos documentos. E ele começou a entregar. Ele era pastor também de uma igreja. E ele entregava para os judeus. E entregava para irmãos, entregaram para famílias de judeus. Documentos falsos. Com aqueles documentos, os judeus tiravam passaporte, conseguiam passar lá na imigração e saíam do país. O Dietrich Bonhoeffer morreu. O Hitler é lembrado pelas mortes, mas ele é lembrado pelas vidas, pelos salvamentos e pelas oportunidades que Deus deu a muitas pessoas através dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Dietrich Bonhoeffer é um herói na Alemanha, não pela morte, mas pela vida de muita gente. Ele é respeitado na comunidade judaica, aleluia, não pela morte, mas pela vida. Eu quero dizer para você que se você fizer o certo, se você andar pelo justo, se você fizer o correto, se você cumprir a lei de Deus, se você honrar a Deus e servir a Deus e obedecer a Deus, nas encruzilhadas em que você vai ter que escolher entre servir os homens e servir a Deus, sirva a Deus, honre a Deus. E você vai ver como Deus vai honrar você, vai honrar você e vai honrar você. Na vida profissional, às vezes a gente é obrigado a fazer essa escolha. Quantas propostas nos chegam, quantas situações se apresentam que a gente tem que escolher entre o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. E aí você diz assim: mas todo mundo aqui está fazendo. Sim, mas a gente aprendeu com a nossa mãe lá atrás. Nós não somos todo mundo. Nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos perdoados, nós somos reconciliados. Os nossos valores são outros, o nosso temor é outro. A gente não vai dar conta aos homens, nós daremos conta diante do juiz dos juízes, do rei dos reis e do senhor dos senhores. Por isso a nossa postura deve ser esta: entre honrar os homens e honrar a Deus, honremos a Deus. Entre temer os homens e temer a Deus, temamos a Deus. Aleluia. Entre clamar aos homens e clamar a Deus, clamemos a Deus, porque o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai te honrar. Faça o certo e Deus vai te honrar. Aleluia, glória a Deus. Uma outra lição que nós queremos compartilhar com os irmãos, por favor, abram aí Êxodo capítulo 1, versículo 22. Nós aprendemos agora que quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Uma outra lição que nós aprendemos é que Deus nos faz prosperar no lugar da nossa aparente desgraça. Olha que texto interessante, Êxodo 1, 22. Êxodo 1, 22, a última palavra de Êxodo 1, 22 é que era para jogar os meninos nascidos homens, né? Os homens era para ser jogado aonde? Ser jogado no rio. O texto fala aí, é para jogar os meninos aonde? No rio. Faraó, usado pelo diabo, porque o diabo é que veio, segundo Jesus, matar, roubar e destruir.
Em João 10, Jesus fala isso. Em João 8, 44, Jesus fala: o ministério de Satanás é ser mentiroso e assassino desde o princípio. Então, todo o processo de morte passa pela condução de Satanás. Satanás está por trás disso. Então, Faraó, sendo usado pelo diabo, queria destruir os planos de Deus, lançando Moisés ao rio. E aí, então, o rio seria o lugar da desgraça de Moisés. Mas Deus, ele converte o mal em bem, a maldição em bênção, o não em sim, e o rio da morte em lugar de oportunidades para a glória do Senhor. É muito interessante como Deus agiu diferente. Deus resolveu usar o lugar da desgraça de Moisés para o seu sucesso. Moisés foi lançado no rio, mas ao invés da morte veio a vida. Ao invés de prevalecer o plano do diabo, prevaleceu o plano de Deus. Ao invés dele se tornar um menino morto, ele se tornou o príncipe. Aleluia, porque Deus muda os lugares das nossas desgraças em lugares dos nossos sucessos e de vitória. Aleluia, glória a Deus. Deus usa os lugares mais inóspitos para nos dar grandes e maravilhosas oportunidades. Você sabia que às vezes te colocam num lugar inapropriado, inadequado, inóspito, inútil, hostil? Mas é exatamente ali naquele lugar que Deus faz uma obra extraordinária na sua vida. Quando quiserem te empurrar para um lugar de vergonha, vá tranquilo, porque você não é conduzido só pelos homens, não. Há um Deus dos céus que cuida de você. Vá para o lugar aonde te colocarem. Aleluia, porque ali o Senhor vai mostrar a glória dele, o poder dele, a graça dele e a misericórdia dele. Eu ganhava, Margarete, R$116. Olha que interessante. Salarião, hein? Ganhava R$116. Trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18. Fazia não sei quantos quilos lá. Na verdade, chegava até ao longo da semana, né, uma tonelada, mais de uma tonelada de produtos alimentícios. Trabalhava numa fábrica. E aí mudou para lá uma secretária. E aquela secretária não gostava de mim. E aí, para me perturbar um pouco mais, o que ela fazia? Além de me perseguir de todas as formas, o que ela fazia? Ela pegava o telefone na hora do meu almoço e me dava para eu atender. Porque alguém tinha que ficar atendendo o telefone lá. Como era o gerente de produção, o gerente coordenador de produção, ela colocava na minha mão o telefone, dizia: você tem que atender o telefone, eu vou resolver as coisas. Aí eu dizia: não, mas ela falava: você... E fazia ameaças e não sei o quê. Aí tá bom, eu almoçava, terminava o almoço, ao invés de eu descansar um pouquinho, daquele batel terrível, eu tinha que ir lá e sentar do lado do telefone e ficar atendendo o telefone, que era pedidos, né? Que as pessoas iam fazendo lá. E aí eu ficava ali e tal, e ela tinha um poder muito grande lá. E bom, eu sei que eu era punido com ter que atender o telefone. Aí um dia eu almocei lá, peguei o telefone, coloquei do meu lado, o telefone tocou, aí eu atendi o telefone. Aí o telefone, do outro lado do telefone: tudo bem, meu nome é fulano de tal, eu tô ligando, eu sou uma headhunter. Headhunter, o que é isso, headhunter? Não, eu procuro profissionais no mercado. Aí eu: legal, tudo bem, mas aqui é uma fábrica de salgado, não tem nada a ver com esse negócio aí. Não, tem a ver sim. Eu fui contratada por uma fábrica lá em Natal, no Rio Grande do Norte, porque eles mandaram eu vir para São Paulo contratar um profissional que mexe com o maquinário que vocês mexem aí. Vocês não operam a máquina tal, YZ? Falei: sim. Falou: então, a gente precisava de um profissional. Você não, por acaso, não teria aí alguém para você indicar que foi gerente aí, ou que é gerente aí, que está desempregado? Porque a gente está contratando um gerente para levar para Natal, no Rio Grande do Norte, dando carro, casa e um salarião para ele. Você não tem ninguém? Eu estava com o telefone na minha mão. Eu falei: eu quero. Aí a moça pegou e falou do outro lado, falou assim, Marisa, o nome dela, né? Ela pegou do outro lado e falou assim: mas você quer? Mas você não é só o atendente? Eu falei: sim, eu sou só o atendente. Eu estou colocado aqui, posto a minha aqui, atender esse telefone na hora do meu almoço. Mas Deus pode fazer uma coisa diferente. Aí ela pegou e falou assim: então você é quem? Aí me apresentei para ela e falei: eu sou o coordenador de produção aqui, eu trabalho com falei tudo da vida profissional, né? Aí ela pegou e falou: então, se você quiser, isso era mais ou menos uma quarta-feira. Ela falou: no sábado, vai lá no Belenzinho, na estação do trem do Belenzinho, do metrô do Belenzinho, vai ter um prédio assim, tal, me procura lá que eu tô atendendo os candidatos lá. Eu fui para lá.
No sábado não falei nada, peguei, anotei tudo, guardei no bolso. Ela, e aí, foi bom o telefone? Eu falei, foi maravilhoso. Deixa o telefone aí, fica tranquila. Guardei no bolso o telefone, foi mesmo, irmãos. Aí fui lá no sábado, eu fui lá no Belenzinho, na estação do Belenzinho. Cheguei, procurei o prédio, entrei na sala. Cheguei lá na sala, um monte de gente para ser atendido. Fui atendido. Dias depois, ela me ligou, ela entrou em contato comigo e disse, você foi aprovado. Aí eu falei, fui aprovado? Ela falou, foi. Aí eu falei, mas tinham exigências lá que eu não como é que fala, que eu não atendo. Aí ela disse assim, não, nós explicamos para os donos lá da fábrica. Eles disseram assim, a gente não quer uma pessoa totalmente pronta, a gente quer formar, manda o menino para cá. Nós vamos contratar ele. Eu sei que eu ganhava aqui R$116, eu saí para ganhar R$1.800. Eu saí para ganhar carro, eu tinha um carro lá e tinha casa lá. Um pouco antes disso daí, um profeta de Deus tinha sido usado para falar com a Mônica, porque a gente estava para casar, nós estávamos namorando naquela época, e o profeta olhou para ela e falou assim, você tá para casar, né, moça? E você acha que você não sabe, né? Você está preocupada, você não sabe onde você vai morar. Você está muito preocupada com isso. Deus disse para você ficar tranquila, porque Ele vai preparar um apartamento para você, e você vai morar nesse apartamento dos anos que você quiser, e não vai pagar nada. Aí a gente recebeu aquela palavra, aí veio essa situação. Quando eu fui para Natal, cheguei lá em Natal, fiquei no hotel lá, uns 3 meses morando lá. Depois eles arrumaram um apartamento para mim, me colocaram no apartamento. Aí eu vim em São Paulo, casei e levei a Mônica. Isso já faz mais ou menos uns 22 anos. As pessoas que trabalhavam comigo naquela época continuam trabalhando lá na empresa, morando nos apartamentos, custeados pela empresa sem pagar nada. Eu que vim para São Paulo, mas Deus falou para mim, falou assim, se você quiser, você vai continuar morando lá durante toda a sua vida sem pagar nada, sem pagar nada. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Levante a sua mão, eu quero falar uma palavra de Deus para você. Quando te colocarem em lugares hostis, em lugares inóspitos, dizendo aí ela afunda, aí ela morre, aí ele vai ser destruído. Lembre-se que a sua vida é guiada pela mão de Deus. A sua vida é guiada pela mão de Deus. Levante mais alta a sua mão. Levante a tua face, levante a tua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Oh glória, 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 aleluia, aleluia. Fica aqui, porque aqui vai ser o lugar da sua desgraça. Deus olhando e dizendo, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aqui, porque aqui você morre. Aí você quer sair, Deus, não, fica aí, fica aí. Fica aí! Porque aí eu vou fazer uma obra extraordinária. O faraó diz, lança os meninos na água, porque eles vão morrer. E Deus diz, é isso mesmo, lança os meninos na água, porque hoje eu vou promover um encontro maravilhoso. A filha do faraó, quando vê o menino, ela vai ficar apaixonada pelo menino. Ela vai proteger o menino dos jacarés, o menino do Nilo. Ela vai proteger o menino da morte, vai proteger o menino. Ela vai cuidar do menino, vai proteger até do pai dela, do exército, vai proteger de tudo e de todos. Eu vou guardar esse menino no lugar da desgraça dele. Eu vou dar sucesso para ele. Eu vou dar sucesso para ele. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Isaías 54:17. Eu quero que você leia esse texto comigo com fé, em nome de Jesus. Isaías 54:17. Aleluia. E nós lemos esse texto e às vezes a gente acha que isso não é realidade da nossa vida. Isso é realidade sim para nós. No 3, 1, 2, 3. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia! Há ferramentas preparadas contra você, há artimanhas e articulações preparadas contra você, creia. Aleluia, o Senhor há, e o Senhor há, aleluia, de reverter isso a seu favor. O diabo quer lançar nas águas, e Deus quer usar as águas. Aí eu estava preparando isso aqui, eu lembrei de Neemias. O Neemias foi colocado como copeiro do rei. Por um lado é uma função honrosa, sim ou não? Copeiro do rei, você trabalha lá dentro da sala do rei, isso é coisa boa, né? Então tem uma vantagem, você trabalha perto do rei, você vai conhecer pessoas, tem uma série de vantagens, uma série de virtudes.
Mas tem um perigo terrível ali. Você sabe por quê? Porque todo dia tentam matar o rei. E uma das formas mais eficazes de matar o rei é colocar chumbinho na comida dele. E aí colocam chumbinho no suco dele, no vinho dele, no cálice dele, no leite que ele vai tomar, no café que ele vai tomar, no chá dele. Colocam chumbinho diluído na carne dele, na costela que ele come. Ficam tentando matar o rei. Mas antes do rei comer qualquer coisa, quem tem que comer? É o copeiro. O copeiro que tem que pegar um pedaço da costela, né, e comer, e desfiar a carne para o rei assim. Falar, não, rei, tá limpa essa carne aí. O copeiro, cada vez que ele levava um copo assim à boca, ele levava com medo. Assim. Ai, meu Deus, essa não tem rei, tá tudo tranquilo. O rei não bebia de pronto, não. O rei falava, vamos aguardar umas 2 horas. O rei segurava um pouco, porque pode ser que você tá com o organismo bom aí, você resista, né? Aí o rei segurava um pouco. Colocaram Neemias ali, provavelmente alguém dizendo, ele vai morrer, ele vai morrer. Mas de repente ele não morre, Deus vai sustentando ele. Deus vai sustentando, Deus vai sustentando, Deus vai sustentando. Até o dia que aquele lugar inóspito é usado por Deus. O rei o percebe triste e pergunta, por que você está triste? Ele diz, eu estou triste porque eu não queria ficar aqui servindo água para o Senhor, com todo respeito, eu amo o Senhor, mas eu acho que a minha chamada é para além disso aqui, eu queria algo diferente. O que você queria? Eu queria restaurar a minha terra. Aí o rei disse, o que você precisa para isso? Preciso de uma carta do Senhor para que todas as portas do caminho se abram. Eu preciso também de uma determinação do Senhor para que todo mundo me forneça tudo necessário. O rei falou, eu gosto de você, rapaz, gosto da sua sinceridade. E que bom que você colocou a sua vida em risco aqui por mim todos esses anos. Olha, tá aqui a carta. Ninguém vai te conter, reúne seu povo, leva quem você quiser, edifica lá a sua terra. E ele volta então, e ele vai batendo nas portas, os reis vão abrindo as portas, ele vai batendo nas cidades, as cidades vão fornecendo coisas, e quando Neemias chega lá, ele chega para restaurar Judá. Aleluia. Se colocaram ali, na posição hostil, te colocaram numa condição ali não tão agradável, fique em paz, porque Deus é poderoso para usar os lugares das nossas desgraças para o nosso sucesso. Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso, a providência. Aleluia, falou, joga Moisés na água. O faraó, joga na água. E Deus falando, joga na água. Aí o faraó, mas eu estou jogando para matar. E Deus falou, joga na água. Mas eu estou falando para dar vida. Joga na água. Joga na água. Aleluia, joga que você vai ver o que vai acontecer. Esse menino vai acabar dentro do palácio. Você está tentando tirar ele do palácio, eu vou colocar ele no palácio. Você está usando um caminho aqui para arrancar ele, e eu estou usando esse mesmo caminho que é para colocar ele lá. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão, eu quero deixar essa palavra de Deus para você. Deus vai reverter situações difíceis. Aguenta firme, mantenha a sua fidelidade diante de Deus. Aleluia! E creia que o Senhor vai mudar essa situação, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. E o Mardoqueu foi colocado de castigo na porta. Aí ele está lá na porta de castigo, mas lá na porta o que acontece com ele? Um dia os soldados estão conversando, e os soldados falaram alto. E um soldado falou, hoje a gente mata o rei. Falou, como é que nós vamos matar ele? Vamos matar ele assim, assim, assim. O Mardoqueu na porta só ouvindo. Chamou o soldado do outro lado e falou, você é fiel ao rei ou não? Não, sou fiel ao rei. Você é fiel mesmo ao rei? É. Denuncia aí. Estão querendo matar. E quem está querendo matar aqueles dois ali, ó. Eu estava aqui na porta, acabei de ouvir. Aí o pessoal olhou e falou, você que foi colocado aí na porta? É, fiquei aqui na porta, aqui, escravo da porta. Mas aqui Deus vai fazer coisas extraordinárias nesse lugar. E aí, de repente, ele vai lá, o plano é descoberto, ele salva e aquilo é registrado. Lá na frente, o rei sem sono lê os anais e descobre que um dia ele estava para morrer, alguém denunciou e ele foi salvo. E ele nem estava sabendo disso, porque já desbarataram lá toda a articulação contra ele, ele ficou vivo. Aí ele falou assim, puxa, era para eu ter morrido aqui nesse lance e eu fiquei vivo. Quem foi que denunciou? Foi um rapaz. Onde ele está? Ele está na porta. Como é o nome dele? Mardoqueu. Ramã, vem cá. Se eu quiser honrar um homem, não sei o quê, o Amã dá a sua melhor roupa, o seu melhor cavalo, toda. O Amã achava que era para ele. Falou, tá bom. Sabe lá na porta, assim, tem um rapaz lá.
Ele é judeu, ele é servo do Deus Altíssimo. Pega aquele homem lá, coloca ele no cavalo. E você sabe que eu confio muito em você, né? Eu não mandaria ninguém fazer isso aqui, só você. Puxa o cavalo dele, puxa a cavalgadura dele. Em todo lugar faz o povo se ajoelhar diante dele e diante do Deus dele. Mardoqueu é honrado. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus nos coloca, nos permite, né, estar em situações difíceis, é para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Você está num emprego não muito satisfatório? Deus pode fazer coisas grandes a partir de lá. Você está num ambiente familiar que não é o mais adequado? Deus pode fazer coisas extraordinárias através de lá. Você está num ambiente ministerial que não é o que você queria? Acredite, Deus pode fazer coisas grandes e maravilhosas através dessa situação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você acredita nisso? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus vai potencializando as nossas capacidades e vai honrando os seus servos. Uma outra lição que eu quero transmitir para os irmãos está aqui no capítulo de número 2 do livro do Êxodo, que é quando os pais responsáveis geram filhos frutíferos. O capítulo 2 de Êxodo, ele vai falar exatamente sobre Amram e Joquebede. Eles são os pais de Moisés. Eu queria ler com os irmãos 26, 59 de Números, por gentileza. Números 26, 59. Diz assim, Números 26, 59. E o nome da mulher de Amram era o quê? Joquebede, filha de Levi, que ele nasceu, né, no Egito. E deu ela a Amram, Arão, Moisés e Miriam, sua irmã. Então, Joquebede e Amram são os pais de Moisés. Mas eles não são pais só de Moisés. Eles são pais mais de quem? Moisés, Arão e Miriam. Nós não sabemos muito a respeito desse casal, mas sabemos que eram pais brilhantes, pois todos os filhos foram conduzidos nos caminhos do Senhor, se tornaram filhos tementes ao Senhor e viraram filhos frutíferos diante de Deus. A Miriam cresceu cantando, tocando e dançando. Moisés legislou e liderou. E Arão se tornou sacerdote. Aleluia! Pais responsáveis geram filhos frutíferos. Eu quero dar uma mensagem aos pais. Quem é pai aqui? Pai, mãe, levanta a mão, por gentileza. Essa mensagem é para nós, que somos pais. Nós precisamos conduzir os nossos filhos com responsabilidade. Porque se nós conduzirmos os nossos filhos com responsabilidade, esses filhos darão frutos. Eles darão frutos em nome de Jesus. Acredite na sua paternidade. Acredite na sua maternidade. Eu vejo hoje uma coisa que eu particularmente não consigo entender. Eu sou uma pessoa, agora eu completei 40 anos, né? A Moniquinha tem 20 anos. Quando ela nasceu, eu tinha 20 anos, certo? Não. Ela tem 20 anos agora e quando ela nasceu, eu tinha 20 anos de idade. Eu era novinho demais. Mas eu nunca desconfiei da minha paternidade. Eu nunca, por exemplo, aceitei esse negócio de assim, o filho faz o que quer. Não, nunca. Eu fui criado num lar que a gente não fazia o que queria, não. O meu pai era durão, meu pai teve 18 filhos. Dos 18, Deus levou 3, ficamos em 15. Dos 15, meu pai teve 8 homens. E dos 8 homens, meu pai, em todos os 8 homens, meu pai formou padeiro, todos eles. Meu pai, hoje eu sou advogado, mas eu não era advogado, eu era padeiro. E eu sou advogado, mas precisava fazer um pãozinho agora, eu faço, é bom um pãozinho, né? E eu aprendi com quem? Com meu pai. E como que foi isso? Essa liderança dele, ele nunca desconfiou da sua paternidade. Não desconfie da sua paternidade, a autoridade está em você, a autoridade está nas suas mãos, a autoridade está na sua boca, a autoridade está no seu exemplo, a autoridade está em você. Não é uma autoridade para impor a sua vontade, mas é para conduzir nos caminhos do Senhor, nos caminhos do Senhor e nos caminhos do Senhor. Não desconfie da sua maternidade, não desconfie da sua maternidade.
Você é mãe e você é uma fonte de bênçãos para seus filhos. Você é uma fonte de bênçãos nas suas palavras. Você é uma fonte de bênçãos nos seus exemplos. Você é uma fonte de bênção através dos seus conselhos. Não deixe de derramar essas bênçãos gloriosas que você tem através da sua vida, na vida dos seus filhos. Ministre sobre os seus filhos. E como é que você faz isso? Fornecendo para esses filhos educação, fornecendo para eles segurança, fornecendo saúde, fornecendo para eles lazer, fornecendo para eles bons exemplos, mas acima de tudo, fornecendo a maior de todas as heranças, que é a herança da fé. O Salmo 78, ele é um salmo que é destinado aos pais. E ele fala que os pais devem transmitir aos seus filhos. E aí, o que é que os pais devem transmitir aos filhos? Olha só, Salmo 78, verso 4. Por gentileza, abra aí. Salmo 78, verso 4. Os pais devem transmitir aos filhos. Olha o que diz o Salmo 78, verso 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Então o que a gente vai mostrar para as gerações futuras? Ele vai dizer os louvores ao Senhor, a força do Senhor e as maravilhas que ele fez. Os meus filhos conheceram ao Senhor através da minha vida, através da vida da minha esposa. Nós que os levamos para a igreja. Eu fiquei muito feliz o dia que a Moniquinha tomou a decisão de vir aceitar Jesus. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz o dia que o Dudu veio aceitar Jesus. Glória a Deus. O dia que eles foram batizados em água. Glória a Deus. O dia que eles foram batizados no Espírito Santo. Glória a Deus. Agora eles são usados no ministério. A Moniquinha dando aula para as crianças lá, ajudando na mídia. Cada vez que eu a vejo trabalhando, glória a Deus. É efeito do plantio que os pais fizeram. É o efeito do plantio que a igreja fez. Quando eu vejo o Dudu tá pregando já. Prega igual o Biligrinho. Biligrinho. É o Biligrinho. Então, quando eu começo a vê-lo assim, dando uma palavra para os jovens lá, etc., eu vou vendo os efeitos, dando aula na escola dominical, os efeitos. E eu quero dizer para você, eu sei que vocês que são os pais que têm os filhos aqui, também se satisfazem e continuem acreditando na paternidade de vocês e na maternidade de vocês, em nome de Jesus. Aham, e Joquebede não deixaram carro, casa e fortuna para Moisés, Arão e Miriam, mas deixaram a fé. Aleluia, quando eles partiram, eles deixaram filhos sólidos, robustos e frutíferos. Aleluia, na obra do Senhor. Deus vai fazer a bênção que Ele derrama sobre a tua vida, alcançar os seus filhos, acredite nisso. Essa bênção vai escoar até os seus filhos. O apóstolo São Paulo diz, os pais não são os filhos que entesouram os pais, mas os pais que entesouram os filhos. Qual é o tesouro que um pai pode dar para o filho? Eu gosto muito do texto de Abraão, quando fala assim, Abraão deixou propriedades, herança para Isaac. E a herança que Abraão deixa para o Isaac é feita de escravos, é feita de camelos, de ovelhas, de gado, de cavalos, é feita de panos, de ouro, prata, bronze, é muita riqueza. O Isaac deixa para o Jacó muita riqueza, mas o Jacó, ele não tem tanta riqueza para transmitir aos seus filhos, porque ele está escravo no Egito, ele está lá no Egito, morando de favor por causa do José, que deu uma terra lá para eles morarem. Ele já está velho, idoso, ele não tem propriedade para dar, o filho dele é que sustenta ele. Já viu essa situação que o filho sustenta o pai? O filho de Jacó que sustenta ele. Quem sustenta o Jacó é o José. A casa que o Jacó mora, lá em Gósen, é uma casa que o José deu para ele. O filho que dá. O filho que sustenta. Aí alguém diz assim, o filho é maior que o pai. Deixa estar. Não é de forma nenhuma. Porque o filho vai sustentando e chega na hora da morte. O Jacó, percebendo que estava chegando na hora da morte, ele manda vir todos os seus filhos. E aí ele começa a colocar a mão na cabeça dos filhos. Ele começa a abençoar cada um deles. Judá é como leão, você vai reinar, Judá. Aleluia, glória a Deus. Levi é um sacerdote. Deus vai derramar o fogo da glória dele sobre a tua cabeça, Levi. Aleluia. Ele começa a colocar a mão sobre a cabeça do Benjamim e diz, Benjamim, você vai ter bênção dobrada. Porção dobrada, Benjamim, sobre você. E aí ele vai colocando a mão sobre a cabeça de cada um deles.
e ele abençoa todos. Eu pergunto para os irmãos, aonde está a herança que o Abraão deixou para o Isaac? Se perdeu. Os cavalos, cadê os cavalos? Cadê os camelos? Cadê, onde estão aí as ovelhas? O tecido, a prata, o ouro, o bronze, se perdeu. Tudo isso se perdeu. Cadê a bênção? Cadê a prosperidade monetária do Isaac para o Jacó? Se perdeu. Mas e a bênção de Jacó para os seus filhos? Essa bênção se estende até hoje. Aleluia! Essa bênção se estende até hoje. Aleluia. Você diz, o que eu vou deixar para os meus filhos? Usa a sua autoridade de pai. Usa a sua autoridade de mãe. Coloca a mão sobre a cabeça desse filho e profetiza a bênção. E você vai ver que Deus vai fazer uma obra gloriosa sobre a vida dos seus filhos. Quantos acreditam nisso? Deus vai fazer. Deus vai abençoar a sua família e os seus filhos para a glória do Senhor. Os filhos são como flechas na mão dos valentes. Quantos arqueiros nós temos aqui? Quantos valentes nós temos aqui? Cadê os pais? Cadê as mães? Aleluia, você é um lançador. Você é um arqueiro. Aleluia, glória a Deus. Você vai lançar pessoas. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos que transmitir aos filhos. Aleluia, lá no Salmo 78 fala o que é que devemos transmitir aos filhos. Aí vai dizer, devemos transmitir a experiência que tivemos com a obra da redenção. Israel foi salvo do Egito. Nós fomos salvos do pecado. E nós não podemos deixar de dizer isso aos nossos filhos. Eduardo, Moniquinha, eu fui salvo, fui redimido por Cristo. Você precisa dizer isso aos seus filhos. Meu filho, eu era um pecador, destruído, aniquilado, com o destino traçado para o inferno. Mas um dia, a mão poderosa da graça me alcançou. A minha experiência da redenção precisa ser compartilhada com os meus filhos. Eles precisam conhecer o Cristo que me salvou, que salvou a mãe, que salvou a família. A gente precisa compartilhar essa obra da redenção. Você conta para o seu filho quando foi a sua conversão? Aleluia, para sua filha, como foi a sua conversão? Como é que você conheceu Jesus? Como é que você teve o primeiro contato com a Bíblia? Como é que você fez a sua primeira oração? Como é que foi para você se batizar em águas? Como é que foi o momento que você tomou a ceia pela primeira vez? Você precisa compartilhar. Conte para os vossos filhos a respeito da redenção. Israel foi arrancado do Egito. Nós fomos arrancados do mundo. E agora a gente precisa compartilhar com os filhos. Salmo 78 fala, compartilhe, ó Israel, sobre a redenção de Deus com os vossos filhos. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Como é que você veio parar aqui na igreja? Você tem que falar para o seu filho. Você tem que conversar com ele, você tem que conversar com ela. Você tem que dizer, eu vim parar na igreja porque Jesus me alcançou. Segundo, o que é que a gente tem que compartilhar com os nossos filhos? A obra da provisão. Israel foi cuidado por Deus durante toda a trajetória. Durante 40 anos não faltou pãozinho, irmãos. Não faltou pãozinho. Aleluia, glória a Deus, não faltou pãozinho. Os judeus iam dormir com fome, sem pão. E quando eles acordavam no outro dia de manhã, não tinha bricobread, não tinha panko, não tinha Seven Boy, não tinha Puma, não tinha... Qual outra marca de pãozinho que a gente vê aí? Aquinho, Pãoquinho, qual outra marca aí? Panko, Balduco, não tinha processo industrial. E aí você dizia assim, como é que Deus vai alimentar 3 milhões de pessoas aí? Ninguém vai ter falta. Como vai ser? Que processo industrial é esse? Onde haveria tanta farinha de trigo? Onde haveria tanto açúcar? Onde haveria tanta manteiga para fazer pão para esse povo? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Hoje os irmãos fizeram o almoço lá, não fizeram o almoço? Você pode ver, quem trabalhou na preparação, a gente não sabe, se a pessoa tiver aqui, ela pode até falar, sempre fica preocupado. Será que vai faltar? Será que vai faltar? É melhor colocar um pouquinho de água no arroz. Colocar, né? Sempre vai, manda buscar mais alguma coisa, sempre fica preocupado. E aí você olha e diz assim, os hebreus indo dormir tranquilos. Por quê? Fique tranquilo, porque durante a madrugada Deus vai fazer soprar. Soprar no arraial uma provisão. E esses judeus acordam e eles encontram uma sementinha.
E a semente, eles não sabem o que é. Eles dizem, o que é isso? É maná em hebraico. Maná. Maná quer dizer, o que é isso? O que é isso? Aí Deus vai e fala para Moisés. Moisés, nem você sabe o que é isso. Isso aí não é semente de cevada. Isso aí não é semente de trigo. Isso não é centeio. Isso não é nada. O que é isso aí? Isso aqui é um pão que vem do céu. Tem aonde que está cultivado essa commodities aí? Não tem cultivo. Da onde foi importado isso aí? Não tem importação, meu amigo. Isso aí vem direto do céu. É do céu, meu amigo. O céu abre e cai uma semente. E quando a gente vê uma semente, a semente é física. E não tem plantação disso na terra. Ninguém planta. Se você plantar, não dá. Você planta, apodrece, meu amigo. Não tem como você reproduzir. Isso vem direto de Deus. Tem provisão que vem direto de Deus. Levante a mão aí. Tem provisão que não tem referência no meio dos homens. Vem direto dos céus. Deus vai prover para você em nome de Jesus. Deus vai prover para você. Aí o povo cozinha aquilo. E Deus, ele é engraçado. Ele dá o ingrediente e dá a receita. Tem gente que só dá a receita para nós. Já viu pessoas? Ó, menina, faz tal coisa. Aí você fala, que maravilha, como é que eu faço? Não, vai lá e compra. Aí eu compro... Aí você tenta fazer, só... Você fala, quem faz uma receita dessa daqui? Não é verdade? Quem consegue fazer uma receita dessa? Ó, você compra pouco, não precisa comprar muito não, 200 gramas de damasco. Só 200 gramas de damasco. Aí você, nossa, você já viu damasco, você já desanima da receita. Não dá, damasco, né? Ó, é o seguinte, você precisa comprar o quê? Compra assim um pouquinho assim de baunilha, mas não aquela baunilha líquida, aquela baunilha compridinha. Você vai lá, o negócio custa R$400, uma vagenzinha daquela. Você fala, não dá não, não dá. Faz um camarão. Por que você não faz um camarão? Faz um camarão. Camarão daquele grandão assim, sabe? Faz um camarão. Aí você vai lá e fala, poxa, você só dá a receita. Não venha com nenhuma receita aqui que você não for dar os ingredientes, tá? Agora Deus, ele é tão bom, ele dá o ingrediente. Aí o Moisés fala, o que é isso, Senhor? É maná. E como faz isso aqui? Senta aí que eu vou ensinar a receita. Primeiro, Moisés, pega isso aí e dá uma tostada. Uma tostada. Aí tostou, igual se ficasse o café, sabe o café torrado? Torra. Como se fosse um café torrado, torra. Aí agora ficou meio torradinho. O que faz? Agora coloca num pilãozinho. Num pilão, num pilão. E faz o quê? Amaceta isso aí. Amaceta. Aí vira uma farofa assim. Aí fala, essa farofa aqui é uma farinha, certo ou não? Certão, essa farinha aí você pode fazer um bolo se quiser, fazer um bolo com essa farinha aí. Você pode fazer um pão, você pode fazer até um brioche com isso aí. Tem que você colocar. Pode fazer várias. Essa farinhazinha aí. Coloca a água aí, Moisés. Coloca as coisas. E agora, Senhor? E agora? Deixa crescer, Senhor. Bom, se você colocou fermento, então você deixa crescer. Agora, se você não colocou fermento, é pão asmo. Enfia no forno aí. Assa isso. E agora? Agora reúne a família. Eu como o pão de Deus. Se alimenta com o pão do céu. Aleluia. Eu já vivi provisões maravilhosas. Aleluia. Você tem compartilhado com seus filhos as provisões que Deus tem dado para você. Deus, ele vai sempre nos socorrendo aqui, ó, acolá. E os nossos filhos não podem se esquecer e nunca se olvidar dessa notícia de que nós não servimos um Deus que nos abandona no meio do caminho. Antes, servimos a um Deus que cuida de nós. Deus tem provisão para você. Deus tem provisão para você. Deus tem provisão para você. Outra coisa, nós devemos transmitir aos nossos filhos a obra de justiça de Deus contra o pecado. Israel no deserto foi punido, é isso que o Salmo 78 fala. E nós também somos punidos por causa do pecado. Você não pode deixar de expor aos seus filhos que Deus, ele pune a injustiça. Deus, ele vinga o erro. Os nossos filhos têm que ter temor de Deus. Não é um temor de Deus no sentido de se afastar dele, mas é um temor de Deus no sentido de reverenciá-lo. É um temor de Deus no sentido de saber que o nosso Deus é justo e justificador. Aleluia. Nós precisamos compartilhar com os nossos filhos a respeito do juízo de Deus. Você já teve um papo sério com os seus filhos, mostrando às vezes que você percebeu que Deus não gostou que você fez alguma coisa e que Deus, ele exerceu para com você algum juízo? Você já compartilhou com seu filho? Se você não compartilhou, compartilha. Chega para ele, para ela, para conversar com eles e compartilha, diz assim, eu sei que ali foi Deus que fechou as portas. Foi Deus que impediu de dar certo aquilo por causa daquilo que eu tinha feito. Eu sei, porque Deus, ele é justo. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas a alma que pecar esta, morrerá. Os nossos filhos têm que ter consciência do juízo de Deus.
O juízo de Deus não é uma historieta, o juízo de Deus não é invenção do pastor, o juízo de Deus é uma doutrina bíblica. Os irmãos viram que no primeiro momento nós lemos sobre aquele texto de Números 1:46, que fala que os judeus que saíram do Egito acima de 20 anos eram 603 mil, sim ou não? Só que lá no final de Números diz assim que toda aquela geração morreu no deserto. Toda aquela geração morreu no deserto. E por que eles morreram, irmãos? Eles morreram porque eles não serviram a Deus. Eles morreram porque eles provocaram a ira de Deus. E eles provocaram o juízo de Deus. Os nossos filhos não podem deixar de saber disso. O nosso Deus é amor, é bondade, é benignidade, mas Ele também é justiça. E a Bíblia fala que Ele é fogo consumidor. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos, às vezes a gente quer produzir um Deus na cabeça dos nossos filhos, que é um Deus bonachão, um Deus ursinhos carinhosos, um Deus bem fofinho, sabe aquele velhinho bem fofinho que a gente aperta ele e fala, bem bonitinho, né? Não, o nosso Deus é o justo juiz da terra. E os nossos filhos precisam ter uma noção clara. E a melhor forma de expor isso é demonstrar para eles as vezes que a gente se percebeu em nós mesmos que a mão de Deus estava sobre nós. Tem hora que Deus facilita o nosso caminho, sim ou não? Quando nós estamos em justiça, Deus facilita o nosso caminho. Que dá tudo certo, sabe? Você nem faz direito tanto e dá certo. Você realmente colhe aonde não plantou, e o pouco que você plantou, você colhe 30, 60, 100. Sabe aquele período da vida que está dando tudo certo? É assim. Mas tem período na vida que Deus segura a gente, igual segurou as carruagens de Faraó. Eu gosto de citar esse texto. O exército de Israel, aliás, o povo de Israel na frente, mulheres, crianças, idosos, mulheres grávidas, animais, todos na frente, bem lentinhos assim, e o exército de Faraó aqui, ó, correndo do cavalo. Esse povo lento, esse povo rápido, esse povo lento, esse povo rápido, esse povo despreparado fisicamente, esse povo preparado, esse povo aqui a pé, esse povo de cavalo. E vai, mas não pega. Não pega, por que não pega? Não pega, o texto fala assim, porque a mão de Deus era sobre eles. A mão de Deus era sobre eles. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos transmitir isso aos nossos filhos. Há um Deus dos céus que quando quer, facilita o nosso caminho. Mas quando Ele quer também, Ele coloca as suas rédeas em nós. Usando Isaías, ele falou para Senaqueribe, Senaqueribe, você é folgado, né? Você é ousado, pelo que eu vejo, você é ousado, Senaqueribe. Você chegou aqui falando que você já tinha destruído os deuses dos outros países ali, não sei o quê, e agora você vai destruir o Deus aqui, mas eu não sei se você sabe, aqui é diferente, meu filho. Aqui é diferente, aqui não é Astarote não, aqui não é Baal não, aqui não é Azerá não, aqui não é Moloque não é Deus feito fundido no coração, no fundo do quintal dos homens não, aqui esse Deus aqui é um Deus sem face, ele não pode nem ter imagem dele. Esse Deus aqui é o Deus do nome impronunciável, é o Deus glorioso. Glória a Deus. E para mostrar para você, Senaqueribe, seu desobediente, que você está mexendo com Deus errado, eu vou te dar uma oportunidade, se arrependa. Aí o Senaqueribe escreveu outra carta dizendo, fala para o seu Deus me pegar. Quase assim, né? Com outro termo, né? Fala para o seu Deus me pegar, que nós vamos entrar aí. Ele acampou 185 mil homens em torno de Judá. Uma cidadezinha pequenininha, 185 mil soldados. Era uma carneficina terrível que ia ser produzida. Mas aí durante a noite o Ezequias orou a Deus. Deus levantou o profeta Isaías para dizer, fala para ele. Manda uma carta aí para ele agora. Manda um mensageiro entregar lá agora. Diga para ele que eu vou colocar um anzol no nariz dele. Eu vou colocar um freio na boca dele. E ele vai saber que há Deus aqui em Judá. Aleluia. Ele vai aprender que há Deus aqui em Judá. Ele vai respeitar esse Deus que há em Judá. Aleluia. Freio na boca. Quem aqui já foi no interior ver o cavalo com freio? Já viu o cavalo com freio? É terrível, hein? Você já foi, por exemplo, na questão lá do dentista? Quando o dentista vai abrir a sua boca, ele coloca aquele varilha aqui assim, até. É terrível, desumano aquele negócio, não? É terrível, você fica. É terrível aquilo ali, né? Quando ele coloca. Agora você pensa aquele freio do cavalo, você puxando a rédea assim, ó, machuca o cavalo aqui. Aí Deus falou assim, Senaqueribe, eu vou montar nas suas costas. Eu vou colocar um freio na sua boca. Aleluia. O freio serve para guiar a cabeça do cavalo, sim ou não? Para que você põe o freio? É para guiar, para cá, para lá. Deus está falando, eu vou guiar você.
Eu vou guiar você. Você vai achar que você está no controle, mas você vai ver que eu estou no controle. Eu vou guiar você. E outra coisa, eu vou colocar um anzol no seu nariz. Aqui Deus não está apelando mais para a questão da pecuária, né? Deus está apelando aqui para a questão da pesca. Deus está falando assim: você já pescou, Senaqueribe? Ah, já pesquei alguma vez. E você pescou de tarrafa ou pescou de anzol? Pesquei com anzol. E você sabe muito bem que quando o peixe abre a boca e ele morde o anzol tem um gancho aqui. Você sabe disso, Senaqueribe? Aquele gancho entra assim, ó, né? E aquele gancho gruda nele e o peixe pode ser grande do jeito que for. O peixe pode ser enorme do jeito que for. Quando ele está preso pelo anzol, ele vem na mão do pescador. Ele pode fugir, pode ir para cá, pode ir para lá, mas ele virá na mão do pescador. Eu vou colocar um freio na sua boca, eu vou colocar um anzol no seu nariz, porque você tem mexido com o bichinho de Jacó, com a menina dos meus olhos. Eu vou exercer juízo sobre você. Lamachurabai. Isaías 37, 38 diz que Deus mandou um anjo. 185 mil homens de Senaqueribe morreram numa noite só. Senaqueribe voltou para Nínive, na Assíria, para a casa dele. Chegou lá, os próprios filhos dele o mataram. Os próprios filhos dele o destruíram. Por quê? Porque Deus é juízo. Deus é juízo. E Deus é juízo. Nunca deixemos os nossos filhos perder de vista a justiça de Deus. Agora nós precisamos transmitir também para os nossos filhos que a obra do perdão e a obra da restauração também é uma obra de Deus. Então Deus, ele perdoa também. Se nós nos arrependermos, se nós confessarmos e se nós deixarmos o pecado, há um Deus gracioso que perdoa o pecado. Os nossos filhos têm que saber que Deus é justiça, sim ou não? Mas tem que saber que Deus perdoa também. Você já recebeu o perdão de Deus na sua vida, sim ou não? Aleluia. E depois de crente, você já cometeu um pecado que aí você se sentiu espiritualmente muito mal, mas aí você se arrependeu, confessou, deixou e recebeu o refrigério do perdão de Deus? Já aconteceu isso com você? Aleluia. Você precisa fazer seus filhos saberem disso. Filho, eu peco, filho, o pai peca. A mãe peca, a gente aqui não é anjo e anja não, nem existe anja, né? Então a gente não é anjo não, tá certo? Nós pecamos, e quando a gente peca, a gente põe a boca no pó. Quando a gente peca, a gente sente a tristeza. Quando a gente peca, a gente sente-se muito mal. E quando eu peco, eu vou clamar a Deus, porque aí o seu filho vai conhecer não apenas um Deus justo, mas também um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus perdoador. E por fim, nós precisamos mostrar para os nossos filhos a pessoa bendita e gloriosa de Jesus. No Salmo 78, nos 4 últimos versos, fala que nós devemos anunciar as obras futuras sobre o seu ungido. Deus tem um ungido, é Jesus de Nazaré. E nós precisamos incutir nos nossos filhos exatamente a consciência e o conhecimento de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Minha mamãe, Dona Patrocínio, ela não pôde transmitir para nós dinheiro. Minha mãe não tinha dinheiro para dar para nós. A minha mãe, ela era uma dona de casa. Mas ela, assim, dentro das limitações dela, o que ela fez? Ela trouxe a gente para a igreja. Ela ensinou para a gente a respeito de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ela transmitiu-nos a fé em Jesus. Hoje eu estou na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu tenho irmãos pastores, a gente está servindo a Deus. Isso é fruto do quê? Se o meu pai nos ensinou o trabalho, a minha mãe nos ensinou a fé. A fé em Jesus. E a fé em Jesus. Irmãos, puxa vida, eu vinha para a igreja desde novo. A minha mãe trazia, eu roubei muita bolacha de círculo de oração, de irmãs de círculo de oração. As irmãs do círculo de oração faziam, estava orando aqui, alguém ia lá preparar um chazinho. E eu ficava de olho. Quando preparava o chazinho, eu já ia fingir que era no banheiro, ia pelos cantos, ia lá. Peguei muita bolacha de irmã de círculo de oração. Né? Aí as irmãs, ô dona Patrocínio, ô irmã Patrocínio. Aí eu vou dar um jeito nesse menino. Aí você falava assim, a mãe tá brava comigo, não vai me levar. No outro dia, o que ela fazia? Trazia de novo. Glória a Deus. Você dava trabalho, dormia, né? Aí eu vejo as crianças agitadas, deixa elas aqui.
As crianças têm que ficar aqui nesse ambiente. Glória a Deus. Quando Deus manifestar a glória, ele não pega o rosto do seu filho e joga para a parede, não. Pega o rosto do seu filho e faz ele ver a glória de Deus. Aleluia. Diz quem está fazendo isso é Jesus. Quem está operando isso é Jesus. Por quê? Porque se o seu filho conhecer Jesus, ele vai conhecer o Salvador, o Verbo de Deus encarnado, a luz dos homens, o pão da vida. Aleluia, ele vai conhecer o nosso Deus e o nosso amado. Glória a Deus. Se você tivesse uma pessoa especial que você pudesse apresentar para os seus filhos, qual seria essa pessoa? Seu professor? Um presidente da república que você admira? Quem seria? A Mônica uma vez contou para mim que ela foi na Hebraica e lá ela teve a oportunidade de encontrar com o presidente da república, o Fernando Henrique Cardoso. Aí ela falou assim, que ela era jovem, né? Falou assim que o coração dela bateu forte para ela descer lá da arquibancada, para ir lá conversar com ele, porque ela queria pegar na mão do presidente da república, né? Ter essa experiência. Eu peguei na mão do presidente da república, né? Quando a gente vai encontrar com as pessoas nobres, a gente fica encantado, quer tirar uma foto, quer registrar de algum modo. Recentemente eu estava no aeroporto, fui pregar numa cidade, eu estava no aeroporto, lá eu encontrei lá um pastorzão que a gente gosta da internet, que é o Jeremias Pereira, lá da 8ª de BH. Aí quando eu encontrei ele lá no aeroporto, eu falei, ô pastor, estava tomando meu café aqui para esperar meu voo, posso tirar uma foto que o senhor a gente quer? Coloquei no Facebook. Qual é a pessoa que a gente quer apresentar para os outros? Sobretudo para os nossos filhos. Deve ser a pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Se não conhecerem os meus professores, está tudo bem. Se não conhecerem os presidentes da república, está tudo bem. Se não conhecerem os maiores juristas desse Brasil, está tudo bem. Se não conhecerem os maiores pastores, está tudo bem. Desde que conheçam Jesus. Desde que conheçam Jesus e desde que conheçam Jesus.